Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Enquanto você abre, eu quero render graças primeiramente ao meu Deus por essa oportunidade, obrigada, por essa oportunidade que Ele me concedeu mais uma vez, mais um ano de poder estar aqui junto com os irmãos. Me sinto honrada, por esse convite. Quero agradecer de coração a Natália, por mais uma vez me fez o convite. Me sinto muito alegre e honrada. Deus continua abençoando sua vida, Natália, a vida do pastor dessa igreja, pastor Everton, pastor Marcel. Deus continua abençoando esse ministério em nome de Jesus. A todos vocês, que venceram o gigante de ficar em casa e vieram, para adorar o Senhor nessa noite. Que bom que você veio. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida da minha mãe, pela vida do Querosene, que são bênção na minha vida, e a minha amiga Ju, que veio comigo também. Irmãos, livro Mateus capítulo 15, uma palavra muito conhecida, mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração para nós estarmos meditando nessa noite, e eu creio que o Senhor tem algo a falar com você nessa noite. Você crê nisso? Amém, glória a Deus. Todos acharam? Capítulo 15, seu versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aleluia. Você senta glorificando o nome do Senhor. Irmãos, é uma palavra bem conhecida. E como eu já disse, particularmente, é uma das palavras, uma das mensagens da Bíblia que eu mais gosto e que eu já ministrei várias vezes. Mas eu também confesso que todas as vezes que eu leio essa mensagem, o Senhor tem algo novo, traz ao meu coração. E hoje eu quero falar não só da mulher, embora a gente está tratando esse mês de março, como a minha mãe já disse aqui, um mês voltado para a mulher. Mas hoje eu quero falar, sim, da mulher, mas de família, que envolve essa mulher, que envolve uma casa, que envolve uma filha. E envolve coragem. Coragem de quê? Coragem de ir atrás daquilo que a gente precisa. Coragem de ir até Jesus e falar: Jesus, eu estou necessitando disso. É disso que Jesus, ele quer tratar conosco nessa noite. Aquela mulher, ela está vivendo um problema dentro da casa dela. Ela está vivendo um problema na família dela. E o Senhor falava ao meu coração quando eu perguntava para ele: Senhor, o que o Senhor quer tratar na igreja essa noite? E o Senhor ministrava ao meu coração: Catiane, essa mulher
que ela é anônima nas escrituras, a gente não sabe o nome dela, a gente não sabe o nome da filha dela, a gente não sabe quantas pessoas faziam parte da família dela, mas a gente sabe que ela tem um problema instalado dentro da casa dela. Só que problema, a gente não escolhe viver ele. A gente não acorda num dia e a gente fala assim, hoje eu quero viver um problema. A gente não vai lá no quarto do nosso filho e a gente fala assim, hoje eu quero que o meu filho fique endemoniado. Está repreendido em nome de Jesus. Isso é uma das últimas coisas, talvez nunca a gente vai pensar nisso. E a gente jamais acorda um dia e fala assim, hoje eu quero viver um problema. Não. E aí, esse ponto eu quero começar a ministrar nessa noite. Por quê? Porque talvez você está vivendo no meio de um problema, no olho de um furacão, talvez no seio da sua casa, da sua família, mas não escolheu viver. E o Senhor veio dizer assim, está tudo certo, porque ela também não escolheu, mas ela está vivendo, ela viveu, e hoje o Senhor veio tratar isso aqui nessa noite. Porque teve saída para ela. Aleluia. E aí, a Bíblia vai dizer que ninguém escolhe dizer assim, eu vou hoje na sala de um médico e eu quero ter um diagnóstico de câncer. Ninguém faz plano de casamento pensando assim, eu vou me divorciar. Ninguém abre um CNPJ pensando assim, daqui tantos anos eu não vou dar conta de manter esse CNPJ, eu vou abrir falência. Ninguém faz uma faculdade pensando assim, eu vou ser mal sucedido nessa profissão, não. A gente faz planos bons, mas é bem verdade que os dias maus, eles fazem parte da nossa vida. A gente não escolhe viver, mas a gente vive os dias maus. E o Senhor veio falar para mim e para você hoje nessa noite. É nos dias maus que nós precisamos ter coragem. É nos dias maus que a gente vai entender como que a gente vai viver ele. E aí o Senhor começa essa ministração perguntando para mim e para você, o que você vai fazer hoje com o dia mau? O que você vai fazer hoje com o dia que você está vivendo? Talvez esse problema não está te afetando tanto. Talvez é um problema que está um pouco distante. Mas talvez você está passando por ele. E a pergunta do Senhor hoje para nós é, o que você vai fazer? Qual que é a providência que você vai tomar hoje? E aí, talvez no meio disso tudo tenha a resposta. Coragem e perseverança. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você veio numa quinta-feira chuvosa para a igreja, para ouvir Deus falar, ei, tem solução, aleluia. Talvez uma metade escolheu ficar em casa, talvez uma metade não tem carro para vir, talvez não tem uma condução para trazer, mas o Espírito Santo te trouxe para dizer, tem solução para esse problema. Você não escolheu viver, você não escolheu esse diagnóstico, você não escolheu esse divórcio, você não escolheu essa falência, mas tem uma boa notícia, tem Jesus passando no meio do caminho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A gente não escolhe viver, mas tem coragem e perseverança hoje descendo sobre nós. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia não diz muita coisa sobre ela, mas a Bíblia começa a dizer, era uma mulher cananeia. A Bíblia diz a origem dela. Por quê? Porque a Bíblia relata isso. Porque a Bíblia deixa frisado para nós aqui, e é muito bom a gente entender isso, mas não é o ponto. Mas naquela época existia uma diferença. Era a diferença daquele tempo. Cananeus e israelitas, uma grande muralha, era um divisor, não combinavam, eles não adoravam a Deus.
Eles adoravam a Baal, eles sacrificavam crianças, eles andavam na contramão daquilo que era servir ao Senhor. Era como se fôssemos nós hoje adorando ao Senhor contra o mundo. Então os cananeus não faziam parte, aleluia, da mesa, não tinha comunhão. E era assim para aquela mulher naquele tempo. Mas ela tinha um problema, e ela sabia que Jesus ia passar ali. E aí, quando a gente vai aprofundar nesse texto, e eu estou falando bem assim, para que todo mundo entenda, para que todo mundo venha entender, Jesus ele não tinha parte com ela. Mas eu quero entender nessa noite, eu quero que você entenda que Jesus ele não está indo naquele lugar por acaso. Alguns historiadores vão dizer que Jesus ele vai para aquela parte daquele lugar ali de Tiro e Sidom para ele descansar. Eu vim com uma palavra de Deus nessa noite. Ele vai ali para quebrar um protocolo. Ele vai ali para quebrar uma barreira. Ele vai ali porque tinha uma mulher ali para receber a bênção dele. Tinha uma casa ali para receber a libertação dele. Aleluia. Eu quero crer nisso nessa noite. Porque o meu Jesus, ele chega aonde a gente não pode chegar. O meu Jesus, ele vai aonde a gente não pode ir. Enquanto a gente pensa assim, não, Jesus não vai lá porque tem uma barreira lá. Eu penso assim, ah lá, Jesus chegando. Enquanto tem muita gente pensando assim, não, Jesus não vai lá não, porque lá tem uma discórdia, porque lá tem gente que não... Vamos falar em grosso modo aqui... Não, Jesus não vai lá não, porque lá tem um terreiro de macumba. Olha lá Jesus chegando lá para desfazer a macumba. Não, Jesus não vai lá não, porque lá tem uma encruzilhada, amarrar o nome na boca do sapo, jogar, enterrar o sapo. Olha lá Jesus entrando lá, decantanai, charama, subcantanai, porque Jesus vai em lugares que eu e você não pode ir. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que está aqui nessa noite, talvez quebrando barreiras por causa de mim, por causa de você. Deixa eu te falar uma coisa, aquela mulher foi até Jesus por causa de alguém. Você entende isso nessa noite? Talvez quem precisa não está aqui, mas você está, aleluia. Talvez quem precisa da cura não veio, mas você veio. Talvez quem precisa do milagre está relutando, está falando mal do seu Jesus, está dizendo que o seu Jesus não vai fazer, mas você está aqui perseverando. Você está dizendo assim, ele vai fazer, ele vai mover. Talvez tenha alguém olhando e está dizendo assim, está indo todo dia, não está cansando, não vai acontecer nada, mas você está vindo. Você está persistindo e o céu está anotando você vindo, você não está jogando os seus dias fora, não. Eu tenho uma palavra para você nessa noite, descansa o teu coração. Nenhum dias que a gente vem na casa do Senhor, eles são anulados. Eu creio no memorial que tem no céu ao meu respeito e ao seu respeito. Às vezes a gente pensa, é só mais uma quinta-feira? É só mais um março de mulheres? É só mais um ano de 2026? Não é não. É um Jesus quebrando barreiras nessa quinta-feira. É um Jesus visitando uma filha endemoniada porque uma mãe cananeia, que não podia estar ali, porque todos diziam que não podia, mas ela está olhando o problema da casa dela e ela está dizendo assim, eu tenho um problema para resolver aqui. E esse problema está ferindo a minha alma. Eu tenho um problema, eu tenho um povo dizendo que eu não posso, mas eu tenho um Jesus que faz. E aí eu preciso escolher, eu fico com o meu problema, ou eu vou até esse Jesus que pode fazer? E daqui de cima eu vejo um monte de gente que resolveu vir atrás de Jesus que pode fazer. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Porque Jesus decide passar e não é por acaso.
não é por acaso, nunca vai ser. Uma reunião que a gente faz nunca é por acaso. Uma oração, igual eu vejo vocês postando aqui 6 horas da manhã, nunca é por acaso. Sempre vai ser a minoria. É trabalho de oração, mas nunca é por acaso. Sempre vai ter testemunho, porque quem precisa estar aqui é Jesus, e Ele sempre vai estar aqui. Pode ter uma pessoa, pode ter 2 pessoas, mas Ele sempre vai estar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, aquela mulher, ela chega, e ela chega clamando. Ela sai da casa dela com um propósito. Entenda isso nessa noite. É muito importante a gente sair da nossa casa e a gente vir para a casa do Senhor com um propósito. Ela enfrenta as dificuldades para sair da casa dela, mas ela chega ali, ela já chega clamando. A gente precisa entender isso nessa noite. Eu vou lá e eu vou clamar, eu vou lá e eu sei o que eu vou fazer lá. Eu não vou lá passear, eu não vou lá mostrar minha roupa, eu não vou lá encontrar com um amigo, não. Eu vou lá porque eu sei que Jesus está lá. Eu vou lá porque aqui dentro da minha casa está uma bagunça. E eu sei que quando eu encontrar com Jesus lá, eu preciso falar para Jesus o que está acontecendo. E esse é o ponto, irmãos, que Jesus quer tratar nessa noite. Porque quando o Senhor falou essa palavra ao meu coração, de tudo que Ele falou, guarda isso em nome de Jesus. Se você esquecer de todo o resto, isso aqui vai ser a chave para você levar a sua vitória para casa. Aquela mulher chega para Jesus e ela diz assim: Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. E eu falei assim: Jesus, o que o Senhor quer falar? E o Senhor falou para mim: Catiane, ela entendeu qual que era o problema da casa dela. Parece simples, igreja. Mas às vezes eu e você não está voltando com a nossa vitória para casa, porque a gente não detectou ainda qual que é o problema lá. Parece muito simples, mas o Senhor ministrava isso no meu coração. Esse é o ponto-chave da mensagem nessa noite. Você precisa detectar qual que é o problema que você está enfrentando. Ela chegou para Jesus resolvida. Ela não chegou lá para contar história, não. Ela chegou lá e falou assim: Jesus, tem misericórdia de mim, porque lá dentro da minha casa, minha filha está terrivelmente endemoniada. E sabe o que o Senhor falou para mim? Não tinha máscara, Catiane. Ela chegou lá e ela falou o que realmente estava acontecendo. Eu sei que é difícil. Eu sei que essa parte não é uma palavra branda. E eu sei que o pastor Marcel vai entender isso, e jamais eu vim corrigir a igreja de alguém. Jamais. Longe de mim. Mas eu preciso entregar aquilo que Deus ministrava ao meu coração, porque eu estou aqui debaixo do temor do Senhor. Debaixo de oração, debaixo de jejum, e o Senhor falava comigo: Catiane, é noite de arrancar algumas máscaras. Sabe, pastor Marcel, é difícil a gente ministrar alguma coisa assim. Eu estou na liderança de jovens ali na igreja, quase 80 jovens, e às vezes a gente precisa falar isso para eles. Às vezes a gente precisa entregar umas palavras assim, dizer: olha, é tempo de tirar algumas máscaras e falar assim: Jesus, o meu problema é esse. Porque a gente está vivendo uma geração que a gente chega para Jesus e a gente conta tudo para Jesus, menos a verdade. Onde a gente chega para Jesus e a gente fala para Jesus: Jesus, fizeram isso para mim, está doendo assim, eu estou sentindo assim, mas a gente não fala para Jesus: Jesus, tem alguém endemoniado lá na minha casa e eu estou ferida. Porque aí o Senhor me lembrava de Ana, porque Ana, ela teve um problema muito sério com Penina. E Ana, se você ler a história dela, você
pode entender que ela tinha todos os motivos que ela poderia ter chegado perto do Senhor ali naquele tempo e falado assim: Deus, eu estou ferida com Penina, olha o que ela está fazendo comigo. Mas Ana, ela se ajoelha e ela diz assim: eu estou amargurada, eu estou mal, eu não estou aguentando. Então ela reconhece ali que o problema era ela. E aí a Bíblia diz que quando ela volta para casa, ela começa a gerar. E aí nessa noite o Senhor falava ao meu coração: fala lá para a minha igreja, que existem pessoas que precisam tirar as máscaras diante de mim, para voltar para casa e começar a gerar o milagre. Para voltar para casa e começar a viver aquilo que realmente é para viver. É para chegar diante do Senhor e falar assim: Senhor, eu preciso deletar esse número de WhatsApp do meu celular. E se eu não conseguir deletar esse número, eu preciso trocar o meu chip. Existem pessoas que precisam hoje, seriamente, apagarem contatos. Existem pessoas hoje que precisam excluir jogos dos celulares. Existem pessoas hoje que precisam desativar redes sociais. Precisam ficar um tempo a sós com Deus. Reativar a intimidade com Deus. É arrancar a máscara diante do Senhor. Você pode adorar o Senhor? Você pode entender essa palavra com o amor de Deus para a sua vida? Você pode entender isso como o Senhor está falando assim: ei, eu quero hoje reativar a minha intimidade com você. Eu quero hoje falar para você assim: olha, eu te conheço e eu sei que você está chegando perto de mim, você está maquiando algumas situações e não é isso que você está passando para mim. Mas aquela mulher chegou e ela falou assim: olha, está endemoniado. Irmãos, vocês já presenciaram alguém endemoniado? Ele faz uma ruaça no ambiente. Enquanto você não detém ele no nome do Senhor Jesus, ele vai bagunçando todo o ambiente. Era isso que aquela menina, a filha daquela mulher estava fazendo. Ela estava fazendo uma confusão naquele ambiente. E muitas das vezes é isso que acontece comigo e com você. Quando a gente não chega para Jesus de verdade, a gente fala assim: Jesus, isso aqui está bagunçado dentro de mim, mas hoje eu estou te entregando. Tem pessoas aqui, eu vou falar pela última vez para a gente poder seguir. Tem pessoas aqui hoje que precisa falar: Jesus, eu estou te entregando isso aqui hoje, porque isso aqui precisa ser arrumado. Isso aqui hoje precisa ser arrumado de verdade. Tem pessoas que estão se arrastando com situações aqui há anos. Participa de congressos, participa de retiro. E ficam maquiando situações. Mas Jesus estava lá, quebrando o protocolo para abençoar uma família. Jesus veio hoje aqui para quebrar essa barreira. Talvez você vai voltar e vai contar o testemunho e vai dizer: eu falei, eu fui sincero no meu quarto, eu pedi ajuda para o pastor, eu pedi ajuda para a liderança. Se você não consegue sozinho, vai, pede ajuda, mas é noite de você falar assim: eu largo a minha máscara, porque a gente cantou aqui. Eu estou largando tudo por Ele, deixando tudo por Ele. E será que nós estamos perdendo tudo por Ele mesmo? De verdade? Será que nós podemos cantar esse hino verdadeiramente? Porque todas as vezes que eu canto esse hino, eu fico com um ponto de interrogação na minha mente. No início eu não conseguia cantar ele.
vinha muitos pontos de interrogação na minha mente. Eu falava, meu Deus, será que eu estou gastando mesmo? O dia é tão corrido. E às vezes quando eu estou cantando ele, ainda vem os pontos de interrogação. E aí? Será que eu me gasto mesmo? O Senhor está nos perguntando nessa noite. E aí aquela mulher fez isso. Ela falou, Senhor, me socorre. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E aí, a Bíblia diz que Jesus fica em silêncio. Os discípulos olham para ela e diz para ela assim, Senhor, despede ela. Ela está incomodando. E aí o Senhor vai olhar para ela e vai dizer assim, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aqui tem outro ponto que o Senhor ministrava ao meu coração. Quando a gente confessa para o Senhor, quando a gente anda com o Senhor, quando a gente vive uma vida em Deus, isso não quer dizer que a gente vai estar isento de viver o silêncio de Deus. Isso não quer dizer que a gente vai estar isento de viver a multidão indo contra nós. Porque eu perguntei para o Senhor aqui, Senhor, por que o Senhor fica em silêncio? Porque a multidão não acolhe ela, era discípulo do Senhor. Mas o Senhor falava ao meu coração, porque às vezes, Catiane, eu vou ficar em silêncio mesmo. O silêncio do Senhor, às vezes, na nossa vida é necessário. A gente precisa entender isso quando a gente anda com Deus. Nós não gostamos de silêncio, mas às vezes é necessário. E aí, ela diz assim, Senhor, socorre-me. E ela adorou. Talvez, irmãos, não resta mais nada para nós. Mas nos resta uma adoração sincera. Talvez você chegou aqui depois dessa palavra. Talvez você veio para receber da parte de Deus algo que você precisa muito, mas Ele falou de conserto nessa noite. Mas Ele está falando assim, ainda tem adoração aí? Ainda tem adoração aí na sua alma? Se tem adoração aí, você tem que adorar Ele. Porque os verdadeiros adoradores, eles não adoram só aqui dentro do templo, não. Adorar o Senhor aqui é muito fácil. Aqui, sentir a presença dEle, como é gostoso. Ouvir os louvores antes da ministração, nos faz aproximar do Senhor. Mas o Senhor está dizendo assim, olha como ela adorou depois do silêncio. Depois dela chegar e confessar em público o que estava acontecendo lá na casa dela. Porque deixa eu te falar uma coisa. Nós somos bons em comentar assuntos que acontecem na casa do outro. Mas ela chegou em público para confessar o que estava acontecendo na casa dela. Quando é na nossa casa, a gente escolhe duas amigas muito chegadas. E antes da gente contar o que está acontecendo, a gente pede 1001. A gente fala, olha, eu vou te contar uma coisa, mas em nome de Jesus, você não conta para ninguém. E aí a gente conta para aquela pessoa, mas a gente faz a pessoa prometer. Tem pessoas que falam assim para mim ainda, olha, nem para o João Paulo você conta, você promete? E muitas das vezes eu fico em silêncio, porque eu não sei se eu vou prometer isso. Porque a gente consegue comentar o assunto da casa do outro. A gente consegue passar o WhatsApp no assunto da casa do outro. A gente faz uma ligação quando o assunto é na casa do outro. Mas quando é na nossa casa, dói. Só que aquela mulher, ela estava tão desesperada que ela expõe. Ela confessa. E depois que ela confessa, ela está lidando com aquilo tudo ali, com a rejeição de Jesus, em aspas, com os discípulos mandando ela, dizendo para Jesus, Senhor, despede ela que ela está incomodando.
Ela está dizendo assim, eu não tenho mais nada, mas ainda eu tenho uma adoração aqui dentro de mim. No momento que você não tiver mais nada, o Senhor está dizendo assim, tem uma adoração aí que você ainda pode adorar. Tem um louvor ainda que você pode louvar. Tem uma oração ainda que você pode fazer em meio às lágrimas. Isso é adorar. Naquele dia que não tem abraço de ninguém, naquele dia que não tem ninguém para colocar a mão na sua cabeça, é aquele dia na sua particularidade com Deus, é naquele dia que o céu vai se mover. Só você e Deus, mas você está lá, Jesus, eu estou aqui. Está tudo dizendo o contrário, mas eu estou aqui. Talvez você começou janeiro cheio de expectativa, mas aí as coisas começaram a dar errado, mas você está aqui no mês de março. Você está aqui, não, Jesus, eu vim de novo. Não, Jesus, eu vou persistir de novo. Eu vou lá de novo. Ah, Senhor, eu vou de novo. Ah, Jesus, aquele filho parece que não tem jeito não, mas eu vou na oração de novo. Ah, Jesus, aquele marido parece que não vai dar certo, mas eu vou tentar de novo. Aleluia. E eu vim dizer, você veio de novo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer assim, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo ao cachorrinho. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela sabe que o pouquinho com Jesus faz uma grande diferença. Você não precisa de um dia inteiro de jejum. Se você fizer 1 hora, é o suficiente. Começa com 1 hora. Você não precisa vir todos os dias na oração, mas você vir um dia, uma vez no mês, porque depois você vai apanhar gosto. Aí quando você vê, você vai vir todos os dias que tiver, o ano inteiro quando tiver. Você não precisa estar na cantina todas as vezes que tiver, mas se você vir um dia, você vai começar a amar. Você vai começar a amar a salinha das crianças. Você vai começar a amar as coisas que envolvem o Senhor na sua vida. Mas você tem que começar no pouco. E ela está dizendo assim, sim, Senhor, o pouquinho que vier do Senhor para mim já é muito. Mas a gente, nessa geração, a gente quer o muito. Quando eu estava aqui adorando ao Senhor e começou a cantar o Jardim Secreto, eu comecei a falar ali com o Senhor, Senhor, me perdoa, porque essa semana eu estava com umas coisas na minha cabeça, de uma coisa tão grande, e o Senhor começou a falar comigo, e eu falei, Senhor, me perdoa, porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Irmãos, a gente precisa entender de onde a gente veio, e lembrar de onde o Senhor nos tirou, aleluia. Essa geração esquece isso, e o Senhor veio hoje te lembrar da onde eu te tirei. Agradece a Ele de onde Ele te arrancou. Aonde você estava, para onde você está hoje. Essa mulher está declarando, Jesus, eu não posso voltar para minha casa. Os demônios estão lá, me dá só um pouco, porque o pouco com o Senhor é muito, aleluia. Às vezes a gente quer o muito, mas o Senhor veio nessa noite dizendo, começa no pouco, porque o pouquinho vai fazer uma grande diferença na sua vida, e quando você vê, você já vai estar vivendo no muito, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixa de experimentar as pequenas coisas que Deus tem para você. Recebe isso nessa noite. Não deixa de experimentar as pequenas coisas que vêm de Deus para a sua vida. Para de focar no muito. Porque quando você perceber, você já vai estar no muito. Mas viva experiências poucas, aleluia. Viva as experiências poucas com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre falo,
Quem me vê aí nas redes sociais, às vezes eu posto lá em casa, né, as comidas. A Natália comenta às vezes. Eu gosto muito de ter minha família em volta da mesa. E às vezes as pessoas perguntam para mim, Catiana, você que cozinha? Eu falo, final de semana eu gosto. É uma coisa que eu gosto. E às vezes eu falo para mulheres, faz no pouco, irmãos. Você não precisa ter uma mesa posta, bonita. Você só precisa reunir a sua família em volta da mesa. Você só precisa ir lá e fazer a comida que o seu filho gosta e falar assim, vamos sentar aqui na mesa, vamos conversar aqui, ouvir o seu filho, saber o que ele quer, o que ele gosta, como que foi a semana dele. É no pouco, aleluia. É saber ser amiga da sua filha. Eu acho que eu já contei aqui essa experiência. Um dia eu fui buscar a Vitória ali no Renascer, na fase de criança para adolescência. A Vitória entrou no carro falando, e sempre querendo contar tudo nos mínimos detalhes. E eu falei com ela, chega, pelo amor de Deus, calma, para, que eu não aguento mais. E aí, quando eu entrei no meu quarto, o Senhor me corrigiu. E Ele falou, essa fase vai passar. E daqui uns dias você não vai ter ela mais aqui. E naquele dia eu pedi perdão ao Senhor, chorei com o Senhor. E nunca mais. E às vezes eu falo para ela assim, acelera um pouquinho o assunto. Mas não deixei de ouvir ela. E aí ela me conta. Irmãos, não é fácil, mas a gente precisa às vezes, no pouco, viver o muito em Deus. E aí, ele vai dizer para ela assim, olha por quê. Ele vai dizer para ela assim, o que todos nós hoje queríamos ouvir. Ó mulher, grande é a sua fé. Ela vai pedir o pouco. E ele vai dizer para ela, grande é a sua fé. Ela não está exigindo muito. Ela podia falar assim, Senhor, mas é o muito que eu preciso, porque tem demônio lá. Não, mas ela está falando assim, não, Senhor, mas o pouquinho do Senhor expulsa qualquer demônio. E ele vai dizer assim, mulher, grande é a sua fé. Ele está atribuindo aquilo que ela precisa à fé dela. Ele não está comparando, ele não está olhando assim, tem demônio lá, são quantos demônios, a filha dela, não, para Jesus não tem isso não. Ele está olhando para ela, a perseverança dela, a fé dela, e está dizendo assim, pode voltar para casa, porque uma palavra dele é o suficiente para mudar a nossa história. Uma palavra dele é o suficiente para mudar tudo que a gente precisa, aleluia. E ele está dizendo assim, quando você chegar lá não tem demônio mais não. Eu tenho uma palavra para liberar na sua vida. Ele não precisa ir lá, porque ele é a palavra, decantanai, aramassubcantanai. Daqui, a palavra dele alcança lá. Daqui, a palavra dele liberta lá. Foi isso que ele falou. Mulher, é a sua filha que precisa ser liberta? Ela já está liberta. Volta para casa. E aí eu te pergunto nessa noite, valeu o esforço ou não? Valeu enfrentar tudo que ela enfrentou ou não? Lógico que valeu. E aí eu faço a pergunta para você, valeu a pena para você ou não? Vai valer a pena sim. Eu quero profetizar na sua vida que quem vai ficar envergonhado é Satanás. Que quem vai perder a batalha é Satanás, aleluia. Mas você não. Fica de pé comigo nessa noite. Eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Posso orar? Quero orar. E lá em casa, quando eu estava
finalizando essa mensagem, o Senhor, Ele falava ao meu coração. Quantos aqui estão com a sua família aqui? Então, você pode se ajuntar à sua família? Aonde você está aí, se ajunta à sua família. Porque essa mulher, enquanto você se ajunta aí, porque essa mulher, ela foi atrás de Jesus por causa da casa dela. Aleluia. Ela foi até Jesus porque tinha um problema lá na casa dela. O inferno, ele não gosta dessa constituição, mas o céu aprova, aleluia. E aquilo que o céu aprova, não importa se o inferno não gosta, é problema de Satanás. E hoje eu vim declarar que o inferno caiu por terra, porque Deus está aqui nessa noite, fortalecendo as famílias, aleluia. Tem alguém aqui que ficou sozinho? Então vem cá, irmã, vem cá, você de roxinho aí, vem cá. Abraça a Isabela aqui, ó. Abraça ela aqui. Mais alguém que ficou sozinho? Alan, vem cá, Alan. Abraça aqui o pastor Marcel, o pai do pastor Marcel aqui no cantinho. Achou outra aí, Alan? Isso aí. Já não está sozinho mais. Mais alguém? Faz assim. A irmã aí de verde? Vem cá, irmã, então, não vai ficar sozinha não, em nome de Jesus. Abraça a Com aí, ó, de azul, pega ela aí, Com. Mas alguém ficou sozinho aí? Faz assim com a mão. Ninguém, aleluia. Porque junto nós somos mais fortes. Aleluia. Você vai orar junto com essa pessoa que está aí do seu lado. Você vai declarar a bênção sobre essa pessoa que está aí do seu lado. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Senhor, nós declaramos, ó Pai. Nós declaramos a vitória sobre as famílias. Nós declaramos a vitória, Pai, sobre as mães que estão aqui. Nós declaramos a vitória sobre os pais que estão aqui. Nós declaramos a vitória sobre os casamentos aqui representados. Nós declaramos a vitória sobre os filhos aqui representados. Ah, Espírito Santo. Senhor amado, as famílias, elas são constituídas pelo Senhor. Jesus amado, nós abençoamos as famílias. Senhor amado, nenhuma arma preparada contra as famílias vai prevalecer. Jesus, há poder no teu nome, há poder na tua palavra, há poder no teu sangue. Ah, Espírito Santo, toma nas tuas mãos, vai desfazendo todo embaraço. Ah, Senhor, tudo aquilo que está travado, toda porta que está fechada, o Senhor tem a chave para abrir todas as portas. Jesus, eu profetizo paz, eu profetizo amor, eu profetizo, Pai, gratidão no meio das famílias. Senhor, eu profetizo conciliações, aquele irmão que não conversa mais com a irmã. Ah, Senhor, aquele pai que não conversa mais com o filho. Jesus, vai jogando por terra esse embaraço. Jesus, visita aquele filho amado. Senhor, o inimigo não tem poder sobre esse filho, o inimigo não tem poder sobre essa filha. Eles não vão viver o que o mundo tem para eles. Eles são um projeto do céu, eles são herança do Senhor. Pai, nós profetizamos, ó Deus, uma geração saudável vivendo as promessas do Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, toma esta igreja, Senhor, essa igreja é tua, as famílias aqui, Pai, constituídas pelo Senhor, dá força, Pai, renova, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Guarda, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus, ó Pai. Toca na saúde física
física, toca na saúde emocional, toca, Pai amado, na saúde mental. Tira agora, Pai amado, toda depressão, joga por terra agora toda ansiedade, joga por terra agora toda síndrome do pânico. Isso não vai mais perturbar as famílias, toda insônia agora. Nós repreendemos. Espírito do suicídio, sai agora. Espírito da morte, cai por terra agora. Em nome de Jesus, nós repreendemos o espírito da loucura que tem rodeado as famílias na face da terra. Senhor, nós repreendemos. Lança por terra agora, Pai. É o que nós te pedimos, porque nós sabemos que há poder no teu nome. E assim como o Senhor fez com essa mulher, Pai, dando vitória para a casa dela, nós cremos que vamos sair deste culto com a vitória nas nossas mãos, em nome de Jesus. Amém. Você aplauda Jesus nessa noite. Glória a Deus, amém, irmãos? Quantos foram abençoados pelo Senhor nessa noite? Palavra abençoada aos nossos corações. Deus abençoe a vida da missionária Catiane, em nome de Jesus. Dá um abraço lá no João Paulo. João Paulo é uma bênção também, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos orar especial nessa noite pela vida do Marcinho. Vem cá, Marcinho, aniversário do Marcinho hoje, em nome de Jesus. Vocês podem aplaudir o Senhor? Amém, irmãos? Nós vamos agradecer a Deus pela vida desse servo de Deus, pedindo ao Senhor que continue fortalecendo, abençoando a vida dele de forma especial. Estenda suas mãos para cá, nós vamos abençoar a vida dele. Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida do teu servo. Mais um ano de vida, Deus, na tua presença, na tua casa. O salmista vai dizer que um dia nos seus átrios vale mais do que 1000 em outro lugar. E estar na tua casa, celebrando mais um ano de vida, é um privilégio. E a minha oração, como pastor, Deus do teu filho, pedindo ao Senhor que o Senhor encha ele com tua graça. Que ele receba da parte do Senhor um presente especial. Renove as forças, o coração. Continue, Deus, dando um coração temente, voltado ao Senhor, e que a cada dia mais ele possa crescer na tua presença. Guarda o futuro, guarda a vida, e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Assim seja a oração do teu filho. Convém que o Senhor cresça e que ele diminua. Assim nós abençoamos o teu filho em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe Marcinho em nome de Jesus. Irmãos, pegando um gancho, não vou pregar, mas é muito interessante isso que a Catiane trouxe, irmãos, sobre máscaras, você abrir o coração do que está acontecendo. Nós como pastores, às vezes a gente vai conversar com alguém no gabinete, e Deus dá o discernimento para nós, né? E às vezes você sabe o que a pessoa está passando e a pessoa não fala de jeito nenhum. Você sabe o que a pessoa está vivendo e a pessoa rodeia e não chega a lugar nenhum. E é constrangedor, porque às vezes você, impulsionado pelo Espírito, cutuca na ferida, né? Toca naquela ferida e a pessoa ali toda constrangida. Irmãos, eu tenho meditado esses dias sobre a vida de Naamã. Sei que ela não falou disso, mas um homem na frente de todos, era um general, fardado, com muitas medalhas, reconhecido, mas quando chegava em casa, tirava a farda, tinha lepra. Então cuidado, irmãos, que você seja verdadeiro, tire a máscara, tire a capa, tire aquilo que está te atrapalhando viver aquilo que Deus tem. Abra o jogo, tanto para Deus quanto para alguém para te ajudar em oração. Eu tenho certeza que Deus te dará a vitória. Amém? Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus. Irmãos, domingo pela manhã tem escola bíblica dominical, amém? Vem para a escola bíblica, nós estamos aqui aprendendo a palavra do Senhor juntos. Vamos ter uma palavra especial voltada aí para a cultura de acolhimento na igreja. Então nós estaremos
parando a classe lá em cima, falando aqui para toda a igreja sobre a cultura de acolher, a cultura de receber, a cultura de abençoar. Então é muito importante isso. Eu quero que você venha para a escola dominical crescer na palavra de Deus, em nome de Jesus. Está aberto também o curso de membresia. O que é isso? Você que talvez mudou para Miraí, ou já é batizado, parou e começou a frequentar aqui, e precisa membrar na Igreja Batista Reviver. Você que deseja, né, dia 22 agora de março, nós iniciaremos tanto o curso de batismo, quanto o curso de novos membros, amém? Então nos procure, você que deseja membrar, e você também que deseja batizar, descer as águas. São 3 meses de curso de batismo, você vai aprender as doutrinas básicas do Evangelho, e vai ser bênção na sua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês e com todo o povo espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: amém. Dê um abraço desse irmão que está do seu lado. Deus te abençoe, em nome de Jesus.